O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele e aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. As leituras que a gente acabou de escutar, irmãos e irmãs, apresentam para nós um contraste impressionante. Em primeiro lugar, São Paulo, que estende essa visão de Cristo como Rei para um horizonte imenso, horizonte da criação do mundo, horizonte cósmico. Cristo é o modelo segundo o qual tudo foi criado, a sabedoria que presidiu toda a criação do universo, primogênito de toda a criatura, depois aquele que reina sobre todas as coisas visíveis e invisíveis, e aqui ele vai enumerando as ordens e hierarquias dos anjos no céu, os principados, as potestades, tronos, dominações. Depois ele fala que tudo tem em Cristo a sua consistência, quer dizer que ele é a base, o alicerce de tudo que existe. Diz São Paulo que ele é a cabeça desse grande corpo que é a igreja. Todos nós formamos um corpo que tem Cristo como cabeça, então ele é a nossa cabeça. E depois de toda essa visão que São Paulo nos dá, dessa soberania, desse reinado universal de Cristo, desse reinado cósmico de Cristo, a gente é levado pela igreja para uma cena que parece que desmente tudo isso. A cena do Cristo na cruz, abandonado, traído pelos seus discípulos, desacreditado pelo povo, condenado como um herege pela autoridade religiosa, condenado como um falso rei, ou um rei destronado, um rei conquistado pela autoridade romana, e alguém que recebe ali na cruz a gozação, a ridicularização de todos. Os chefes religiosos do povo, estranhamente admitindo que Cristo salvou pessoas, porque dizem, salvou aos outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Os soldados romanos, sempre de parte do Império Romano, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E os ladrões, ou seja, quais foram o tipo de malfeitores que eles eram, que a Bíblia não disse, eles foram crucificados por ladrões, provavelmente não, provavelmente eram também
pessoas que tinham tomado parte daquele levante feito por Barrabás, né? Também estavam ali esperando o suplício junto com ele. Ainda também diziam a mesma coisa, né? Ridicularizando a Cristo, né? Um deles e o outro defendendo Cristo. E o que todos ali em torno da cruz dizem para ele, querem uma prova, querem uma demonstração, um sinal que ele não vai dar para ninguém. E esse sinal é: salva-te a ti mesmo. Porque para eles o sinal de um verdadeiro rei, de um verdadeiro soberano, de um verdadeiro salvador, é que ele é capaz de salvar a si mesmo. E então, diante dessa cena que a gente se coloca, depois de ouvir falar do poder da soberania universal de Cristo, a gente é conduzido para diante da cruz no Calvário, para ver esse mesmo Cristo despossuído, desamparado, desvalido, e que não reage à provocação e não responde a esse pedido: salva-te a ti mesmo. E aí a gente pode pensar que a gente está diante de um quadro de fracasso, né? Como aqueles que estavam no Calvário naquela tarde, estavam diante de um fracassado. E aqui é engraçado que aqui a gente, diante desse quadro, como é que vai caber aquele discurso que muitas vezes tem aparecido entre nós cristãos e entrando até no nosso meio católico, da vitória, é só vitória, com Cristo é só vitória, muita vitória, meu irmão, vitória para ti, vitória. Realmente Cristo na cruz é vitorioso, mas é uma vitória misteriosa que não aparece a olho nu, por assim dizer, a olho sem a fé, porque a olho nu aquilo ali tudo parece um grande fracasso. E, no entanto, é uma vitória, a vitória sobre o nosso egoísmo, sobre o querer salvar a própria vida, a vitória do amor sobre essa busca desenfreada de poder que o ser humano tem. O que aconteceu com o rei que reinava na época que Jesus nasceu? Apareceram os magos do Oriente e disseram: escutamos falar que nasceu o rei dos judeus, e nós viemos lá do Oriente para adorar esse novo rei. E o que Herodes faz? Ele salva a própria vida. E diz: opa, tem um competidor aqui, vamos investigar nas profecias onde é que nasce esse rei, e aí eu mando matar todas as crianças recém-nascidas do lugar. E assim eu me salvo. Porque o sinal do rei da terra é que ele faz o que for preciso para salvar a cabeça dele e a coroa dele. E é isso que a gente espera de um rei. É com isso que a gente conta, que ele nos escravize, que ele mostre para nós que ele é o mais forte. E assim a gente obedece a ele. Assim ele nos comanda, porque ele é capaz de salvar a própria vida. Então a gente está diante de um Cristo que na cruz, ele destrona todos os reinos da terra, porque ele não salva a sua vida, ele entrega a sua vida por nós. Ele dá a vida. E assim ele nos salva, ele não se salva, ele nos salva. E ele nos salva nos dando também a nós essa vida
que se entrega sem medida. E ele diz isso com toda clareza. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida comigo, vai salvá-la. Porque a única maneira de a gente salvar a nossa vida não é defendendo ela contra os perigos. Essa é a lógica da morte. E a gente sabe quem é que tem a última palavra. Quando a gente vive assim, a última palavra é sempre da morte. Então, quem quiser salvar a sua vida, não siga a lógica da morte, que é a de defender a sua própria vida. Quem quiser salvar a sua vida, se una a mim e comigo, em mim, por mim, fazendo parte do meu corpo. Entregue a sua vida por amor. Mergulhe a sua vida nessa vida que não tem início e não tem fim, que é a vida de Deus. E é assim que a gente salva a vida, e é assim que Ele salvou a nossa vida, mergulhando a nossa vida na vida de Deus, do autor da vida, do autor de todas as coisas. Então, esse contraste, como a gente viu no início, entre esse Cristo soberano, cósmico, soberano, universal, e esse Cristo aparentemente derrotado na cruz, é só realmente um contraste aparente, porque ali Cristo está mostrando que Ele é o Rei de todas as coisas, que Ele é Deus, porque Deus é essa entrega infinita, essa entrega total, esse amor infinito. Então, irmãos e irmãs, aqui diante de Cristo Rei, a gente tem que escolher qual vitória que a gente quer. A vitória passageira da vida que procura salvar a si mesma e termina sempre alcançada pela morte, ou a vida que se entrega a si mesma totalmente com Cristo, por Cristo e em Cristo, e assim mergulha a sua vida na fonte da vida que é Deus. Peçamos a graça nessa Eucaristia, onde Cristo outra vez manifesta a sua entrega total a nós, de escolher sempre a Ele como nosso Rei e Senhor.